Bem-vindo ao canal Cultivando Conhecimento, e nesse vídeo nós vamos resolver esses exercícios que é determinar quais são esses conjuntos onde Z é um número complexo. Então, após a introdução, nós vamos determiná-los. Então, estamos aqui de volta. Então, vamos começar. Vamos começar pelo número 1. Então, vamos lá. Número 1 é o seguinte conjunto. Z pertencente aos complexos, tal que a exponencial de Z é igual a I. Isso. É importante a gente comentar o seguinte. O que é exponencial de Z? É elevado a x, cosseno x. Opa, errado. Daí, aqui errado, tá errado. Cosseno y mais i seno y. Onde o quê? O z é igual a x mais i y. Então, essa aqui é a nossa fórmula de escrever a nossa exponencial complexa. Então, agora vamos trabalhar. Então, vamos lá. Como a gente quer determinar isso, então a gente começa com o nosso número complexo. Então, a gente seja z igual a x mais i y, né? Fórmula padrão. Então, a gente vai tomar a exponencial de z é o quê? O que é a exponencial de z? Que é o que a gente quer calcular, né? É elevado a x, cosseno y mais i seno y igual a o que a gente quer? I. Então, para isso aqui ser i, o que tem que acontecer aqui? Temos que ter a exponencial de x igual a 1, né? Para aqui tem que dar 1, porque aí você vai, se você colocar 1 aqui, só vai ter esse item aqui de dentro, né? O cosseno de y aqui deve dar 0. E o seno de y aqui, lembre-se que tem i. Então, o nosso seno de y deve dar 1. Logo, bom, se a exponencial de x tem que dar 1, quem tem que ser x? 0. Pronto, já temos o nosso x. Agora vamos avaliar nosso y. Observe que para y tem que satisfazer, y deve satisfazer cosseno de y igual a 0 e seno de y tem que ser igual a 1. Olha, e quando isso é possível? Quando y for igual aos múltiplos de π sobre 2. Se você lembrar lá do círculo trigonométrico, vamos fazer um desenho aqui. Opa, ficou um desenho bem feio. Vou fazer um círculo aqui. Bem simplista. Então, aqui o π sobre 2, essa galera aqui, ó, que tá aqui em cima aqui, ó. Então, deixa eu mudar a cor, colocar uma cor verde aqui, pra você saber. Então, quem tá aqui em cima é onde o y dá 1, né? Então, são esses múltiplos. E como é que a gente acha esses múltiplos?
Então, então a gente tem o nosso z. Vamos voltar ao z. O z, então, são quem? A gente viu que são né, x mais y. Então, na verdade, eles são dados por 0 mais os múltiplos de 2 de π sobre 2. Como a gente acha esses múltiplos de π sobre 2? Basta somar, se a gente chamar esses múltiplos aqui de κπ, né? Se a gente chamar eles de κπ sobre 2, então a gente soma 2k a esses múltiplos e a gente sempre dá a volta. Então, se a gente multiplicar, se a gente sempre somar π, pum, a gente somar π, a gente vai sempre dando volta. Vai somando π, vai somando π, vai somando π. Então, a gente sempre, e para ficar uma expressão bonitinha, a gente soma mais 2kπ. Então, a gente vai somar o seguinte, vai ficar o seguinte, ó. Meio mais 2k π i. Esses são os nossos múltiplos, né? Então, se você multiplicar aqui, olha o que acontece, ó. Se você está em 0, se você coloca em k igual a 0, você está no π sobre 2i, que é esse ponto aqui. Se você está em 1, somou 1 aqui, vai ficar tipo assim, vai ficar 3, se você multiplicar, se você fizer 1, vai se dar uma volta. Então você vai estar aqui, você vai dar uma volta, pum. Se você multiplicar, vai ficar mais 2π, né? Isso, vai ficar mais 2π. Se você fizer vezes 2, aí você vai dar 2 voltas e assim por diante. Então essa é a forma da gente escrever os múltiplos do número. Então se você não sabia como fazer, essa é a forma da gente escrever todos os múltiplos de um número, né? Múltiplos no círculo trigonométrico. Então essa é uma coisa muito importante para quem está estudando os números complexos. Então a gente vai usar isso novamente nos próximos exercícios. Então, mas o segundo, né? A gente vai resolver o nosso segundo, que é o seguinte. Eles são os z's, tá? Que é exponencial de z é igual a menos 1. Bom, quem são esses? Então a gente volta, vamos repetir. São os z's igual a x mais y, tá o quê? Vamos fazer exponencial. Elevado a z é igual a elevado a x, cosseno y, mais i seno y. Então, o que a gente obteve aqui? Então, vamos olhar o que a gente está querendo ter aqui. Bom, a gente tem, novamente, a gente tem... vamos olhar vamos olhar para essa expressão aqui e a gente quer isso aqui igual a menos 1. Bom, a gente pode vamos olhar aqui dentro e observar que a gente tem o caso que o cosseno, o i aqui não vai ser importante pra gente, né? A gente vai, o seno y aqui pra nós, no nosso caso, o que vai acontecer no nosso caso aqui, como a gente não quer a parte imaginária, o nosso seno y vai ser igual a 0. Então, se o seno vai ser igual a 0,
Então, o que vai acontecer aqui, que o cosseno vai poder ser igual a 1, ou o cosseno vai poder ser, ou não, e o cosseno também pode ser igual a menos 1, né? Não, na verdade ou, né? Porque um ou outro, né? Não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Um ou outro. O que acontece é o seguinte. Como é que a gente vai decidir qual deles vai ser? Então a gente vai observar o seguinte. Observe que a exponencial de x é sempre maior que zero, porque isso aqui é uma exponencial real. Logo, o cosseno de y vai ter que ser o menos 1. Por quê? Porque a gente não quer o menos 1. Então, como essa exponencial sempre vai ser positiva, a gente vai ter que sempre, a gente vai querer o cosseno de y menos 1. Logo, aí que vai acontecer, então a gente vai ter exponencial de x igual a 1 novamente. Assim, o x vai ser novamente igual a 0. E quem que vai ser o y dessa vez? O y vai ser igual aos múltiplos de quem? Quem agora é o y com cosseno menos 1? São os múltiplos de π. E como é que a gente acha esses múltiplos? Então, quem vai ser o nosso z? O nosso z vai ser dado por, no caso, isso. Nossos z's aqui, eles vão ser o seguinte, eles vão ser 0 mais a gente vai chamar de aqui os múltiplos de π, então a gente vai chamar de 1 mais 2k π. Esses são todos os múltiplos de π, né? Porque se eu estou no zero, se eu coloco k igual a 0, eu estou no π. Se eu coloco k igual a 1, eu estou aqui 2, 3. Eu estou coloca aqui, eu estou no 3π. Então, tipo assim, eu dei a volta, eu dei uma volta. Se eu vou para 5π, eu dei 2 voltas. E assim por diante. Então, lembra a ação de ciclo trigonométrico. Então, aqui, eu vou colocar na forma certa, né, que a gente não colocou na primeira. Então, quem que são esses? Então, esses aqui, na verdade, são os conjuntos da forma, dessa forma aqui, ó. 1 mais 2k π tais pi, né, gente? Porque é y, né? O y aqui que é y, né? Pi, faltou pi, desculpa. Pi, tal que k pertence a z. Então aqui em cima, aqui faltou terminar, né? Então aqui em cima vai ser nossos... Aqui em cima a gente faltou terminar. Então aqui a gente vai colocar que vai ser quem? Vai ser os conjuntos, o conjunto com os números da fórmula meio mais 2k pi, onde k pertence aos inteiros. Isso aí. Então, vamos para o próximo. O próximo que a gente vai resolver é o número 3. São novamente os z's pertencentes aos complexos. E nesse caso aqui são os z's cuja exponencial é menos z. Então vamos fazer da mesma forma, só tomando os devidos cuidados. Então z, novamente igual da forma x mais y. Então a exponencial de z é igual a exponencial elevado a x
ah, cosseno y mais i seno y. Certo? O que a gente vai ter? Isso aqui igual a menos i. Novamente, a gente vai ter o seguinte. Bom, a gente está querendo só olhar para i, né? Então, novamente, a gente vai ter e elevado a x igual a 1, para a gente olhar só para esses itens aqui de dentro. Então, a gente vai querer cancelar essa parte. Novamente, a gente vai ter... Então, vou melhorar esse trecho. Temos exponencial de x igual a 1. Cosseno de y igual a 0. E aqui vem a parte importante, seno de y. Seno de y igual a menos 1. Perfeito. Novamente, né, gente? Então é importante, né? Assim, na verdade a gente podia... o fato de aqui de ser elevado a x igual a 1 e não dar negativo aqui na e de x, porque você podia pensar que esse negativo podia ter saído da e de x, né? Mas como a gente viu no exercício anterior, a e de x é a nossa... A e de x é a nossa exponencial real. Então ela não tem valor, ela não tem valores negativos. Então saiu da nossa exponencial. Então a gente não tem que se preocupar. Logo, com isso a gente tem o seguinte. Logo, novamente, x vai ser igual a 0, pois a exponencial de x é igual a 1. Então, essa é a única coisa possível. E para isso acontecer, o cosseno tem que ser 0 e o seno tem que ser igual a 1. Como? O cosseno de y é igual a 0. E o seno de y é igual a menos 1. Isto aqui é possível quando? Isto é possível quando y é múltiplo de 3π sobre 2. Então, portanto, a gente fazendo o mesmo caso dos exercícios anteriores, quem que vai ser os nossos pontos vão ser quem? Eles vão ser da fórmula 0, porque é x, né? Então, tipo assim, se eu pensar, vamos apagar aqui rapidinho, só para x mais y, né? Então vai ser o quê? 0 mais, quem é y? Múltiplo de 3π sobre 2, então vai ser 3 sobre 2π, né? Mais 2k π i. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. A gente pensar nesse conjunto aqui, gente. 3 sobre 2 mais 2k π i, tal que k pertence aos inteiros. Então, esse aqui é o nosso conjunto que representa todos os pontos tais que a exponencial de z é menos i. Certo? Então vamos lá para o nosso penúltimo exercício. Nosso penúltimo exercício diz o seguinte. Quais são os pontos onde o cosseno de z é igual a 0? Então a gente vai fazer o seguinte. Então, 4 vai ser os z's tais que o cosseno de z é igual a 0. Então aqui
a gente tem que tomar mais um cuidado aqui. Agora a gente vai pegar outra expressão. Se você lembrar, como é que escreve cosseno de z complexo? Isso aqui é o seguinte, é a exponencial de iz mais a exponencial de menos iz sobre 2. Então, vamos reescrever. O que é isso? É e elevado a iz mais e elevado a 1 sobre na verdade aqui não, aqui na verdade é aqui, ó, e elevado a menos iz, né? Na verdade é 1 sobre e elevado a iz. Então isso aqui tudo sobre 2. Aí aplicando as regras de potência de que a gente já conhece, né? De aquelas regras de frações. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? A exponencial de iz sobre 2 mais 1 sobre 2 e elevado a iz. Eu só manipulei algebricamente. Então, isso aqui dá o quê? A gente faz aquele processo que a gente sabe de como é que soma duas frações, né? Você tem que faz o produto dos denominadores aqui embaixo, então vai ficar qual que é o produto ali? 4 exponencial de iz, faz aquele, você divide por esse e multiplica por esse, depois divide 4ez por esse e multiplica, então vai ficar 2 e multiplica, então vai ficar e elevado a 2 iz mais o que? Divide e multiplica, então vai ficar 2. E você dividiu aqui, ó, vai cortar o 2, vai sobrar só 2. Isso, vai sobrar. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Você pode simplificar, botar o 2 em evidência, vai ficar 2 exponencial de e2iz mais 1 sobre aqui, né, 2 vezes 2e a iz, que é igual a e elevado a 2iz mais 1 sobre 2 e a iz. Isso tudo é igual a zero, que é o nosso caso que a gente quer calcular aqui, né, gente? E o que a gente vai obter disso aqui? Bom, como é que é possível isso aí dar zero? Só é possível dar zero, só é possível dar zero se e elevado a 2iz mais 1 foi igual a zero. Só se o numerador for igual a zero. Então, vamos mexer nisso, né? Então, vamos para a próxima página. Então, o único jeito de dar zero é isso dando zero. Então, e a 2iz mais 1 tem que ser igual a zero. Isso implica que a exponencial de 2iz tem que ser igual a menos 1. Aí, se aplicando a regra, quando que é exponencial? Isso aqui é menos 1. Isso aqui só pode ser menos 1 aplicando as regras de exponencial. Quando isso aqui, ó, isso aconteceu, ó, quando for um múltiplo de 2k mais 1 pi i. Isso aqui só pode ser menos 1 quando for um múltiplo disso. É aquela propriedade de exponencial. Logo, o que aconteceu assim, então o que a gente tem? Uma comparação. Logo, a gente está comparando isso. Logo, a gente está e2iz é igual a e2k
mais 1 pi. O que a gente está fazendo aqui? Comparando dois denominadores. O que a gente vai fazer? Comparar os dois. Então, bora comparar. Vai ficar o seguinte, assim. 2iz vai ser igual a 2k mais 1 pi i. Vamos cortar? Corta esse i com esse i. Vai aplicar então que z é igual a quem? 2k mais 1 e o 2 passa para cá dividindo, então é π sobre 2. Então, fazendo uma manipulação algébrica, passando o 2 aqui para dentro dividindo, nós vamos obter o seguinte, que z vai ser igual a k mais 1 sobre 2 π. Isso aqui, gente, é só você fazer a distributiva. Se você jogar o 2 aqui para dentro, vai dividir o k e vai dividir o meio, né? Se você multiplicar aqui dentro, você obtém isso. Então, temos aqui o z que a gente queria. Então, o nosso conjunto que a gente queria como resposta são, na verdade, os k mais 1 sobre 2 π, tal que k pertence aos inteiros. Então, para finalizar, nós vamos para o nosso último caso. Então, vamos pegar aqui a caneta branca e vamos para o nosso último caso, número 5, que é... A gente quer tomar um z pertencente aos complexos. Eu acho que agora é o seno. Isso. Seno de z igual a 0. Então, vamos tomar da mesma forma. Vamos lá. O seno de z é dado por e elevado a iz menos e a menos iz sobre 2i. Então, vamos manipular algebricamente. E elevado a iz menos 1 sobre e a iz sobre 2i. Fazendo a manipulação algébrica aqui, nós vamos obter o seguinte. E a iz sobre 2i menos 1 sobre 2i e a iz. Simples manipulação algébrica de frações. Isso vai implicar no quê? Que a gente vai obter o seguinte. Vamos somar, vamos subtrair as frações. Então, o que é? Você vai multiplicar esses dois aqui de baixo. O que vai obter aqui embaixo? A gente vai ter 2i e iz. Então, a gente vai multiplicar aqui, vai ter 2i elevado a i. Opa, faltou um 2 aqui. Então, a gente vai fazer a regra, né? Você pega isso aqui e multiplica. Então, vai cortar e vai multiplicar isso aqui por cima. Então, vai pegar isso aqui e vai multiplicar. Então, vai cortar o 2i e vai sobrar só esse 2i elevado a iz e multiplicar por esse. Então, vai subir um 2 aqui e z. Menos aqui um 2i, que você vai multiplicar aqui. Você vai cortar o 2 EIZ, 2i elevado a EIZ, e vai sobrar só um 2i. Perfeito. Isso aqui manipulando vai dar E 2iz menos 1 sobre 2i e a iz, que é igual a 0. Novamente, quando isso é 0,
só dá zero, só é zero se E2iz menos 1 for igual a zero. Então, assim, E2iz menos 1 é igual a zero. Isso vai implicar que E2iz é igual a 1. E como sabemos da propriedade de exponenciais, isso aqui só é possível se isso aqui for igual a 2kπi. Múltiplos pares de πi na exponencial, né? Isso aqui dá 1. Logo, a gente vai obter o seguinte. Logo, a gente vai, logo a gente vai ter o seguinte. Logo 2iz 2kπi. Mesma base, a gente só compara os expoentes. A gente só quer 2iz, a gente só vai comparar os expoentes. 2kπi. Então vai cortar i, vai cortar 2, cortar o i, cortar 2. Só vai cortar o, só vai sobrar o, vai sobrar então que z é igual a kπi com k pertencente aos inteiros. Logo, quer dizer, portanto, né, porque a gente já usou, portanto, os z's tal que o seno de z é igual a zero são dados pelo conjunto kπ tal que k pertence aos inteiros. E foi isso. Nós resolvemos todos esses 5 exercícios. Espero que você tenha gostado. Se você tenha gostado, não deixe de curtir o nosso canal, de seguir, de assistir os outros vídeos da nossa playlist e nos siga para nossas redes sociais para ter mais vídeos e indique para seus amigos. Muito obrigado e até o próximo.